E aí, galera, tudo bem? Viemos aqui hoje para falar um pouquinho de ondas, na verdade, retomar um pouquinho o que a gente já falou em sala de aula e lembrá-los de tudo que a gente precisa para poder fazer uma excelente prova. O que acontece? As ondas, eu tinha dito inicialmente que ondas são perturbações no meio que transportam energia sem que haja o transporte de matéria. Então, partindo desse pressuposto, a gente falou das características, falamos um pouquinho sobre a questão da classificação das ondas, e aí a gente entrou na questão dos fenômenos ondulatórios. A gente falou de reflexão, refração, absorção, polarização e difração. O que acontece? A partir desses fenômenos, a gente conseguiu explicar várias das situações que acontecem com as ondas. Aqui, o foco maior é na interferência de ondas, mas mesmo assim ainda eu vou dar uma prioridadezinha para a refração, que ainda vai aparecer na sua prova com com certo vigor, vamos dizer assim. Então, olha só, quando eu falo em interferência de ondas, eu estou falando justamente do quê? Da superposição de ondas. Eu estou fazendo com que ondas provenientes de fontes diferentes ou não, estejam vindos de lugares opostos, se encontrem, se cruzem numa determinada região. E quando elas se cruzam, acaba que há uma junção das amplitudes, ou seja, há uma soma ou uma subtração das amplitudes dependendo do modo como elas se encontram. Então aqui eu estou fazendo uma superposição de ondas em fase. Se as ondas estiverem em fase, então a soma das amplitudes, quando elas chegarem para poder se encostarem uma na outra, vai dar exatamente a amplitude total da minha onda final. Então, se estiverem em fase, ou seja, se as duas forem cristas, ou se as duas forem vale, quando houver o contato entre essas ondas, vai haver uma soma das suas amplitudes. Então a intensidade vai aumentar. Logo depois disso, o que vai acontecer? Cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido anteriormente. Então, a minha onda que tem amplitude A1 vai passar pela A2, elas vão fazer um A maior, que seria a amplitude resultante, e depois o A1 continua com o mesmo tamanho A1, o A2 continua com o mesmo tamanho A2, as velocidades se mantêm as mesmas e nada aconteceu. Agora, se há uma superposição de ondas em oposição de fase, agora eu tenho alguém chegando como crista aqui e alguém chegando como vale. Quando eu somo essas duas coisas aqui, essas duas ondas, eu tenho uma superposição, só que agora a minha amplitude vai ser minimizada. Então eu vou ter uma amplitude resultante, onde essa amplitude resultante vai ser a subtração da maior pela menor, por isso o uso do módulo aqui, ó, o módulo de A1 menos A2. Outro detalhe importante é o seguinte, quando você faz a superposição de ondas, seja ela uma superposição em fase ou em oposição de fase, eu tenho possibilidade de usar outros nomes para isso. Aqui eu teria uma interferência construtiva, porque eu estou aumentando o tamanho da amplitude, e aqui eu teria uma interferência destrutiva, ou seja, eu estaria diminuindo o tamanho dessa onda que pode inclusive ser aniquilada. Por que aniquilada? Porque quando elas duas têm a mesma amplitude, no momento em que elas se encontram, a amplitude resultante é igual a zero. Então parece que não tem a onda no fio, só que logo em seguida elas voltam a surgir. Por quê? Porque logo em seguida cada uma continua a sua propagação sem alterar suas características de amplitude, de velocidade, comprimento de onda e tudo mais. Tá bom? Bom, aí a gente cai na história das ondas estacionárias, porque imagina a seguinte situação, eu pego uma corda, começo a trepidar essa corda, dou os pulsos na corda e ela está amarrada numa parede. Quando eu faço esses pulsos aqui e mantenho uma certa frequência constante, daqui a pouco os pulsos que foram até a parede já estão sendo refletidos e eles estão em oposição de fase com os que eu lancei. Só que ele está em oposição de fase com alguns e em fase com outros. Então surge o que a gente chama de onda estacionária, que aqui seria a onda se propagando na ida e essa seria a onda se propagando na volta. Então eu crio uma onda onde eu consigo ver esses ventres muito bem definidos. Então aqui eu teria 4 ventres muito bem definidos, onde eu digo que aquilo ali estaria relacionado com o quarto harmônico. O número de ventres vai ser justamente o número do harmônico que a gente vai trabalhar. Então aqui, para eu ter 4 ventres, necessariamente eu tenho que ter 5 nós. E assim vai ser para todas as vezes. Sempre que eu tenho uma onda estacionária, o número de nós
menos 1 vai me dar o número de ventres. Então, se algum exercício te falar, existem 7 nós estabelecidos numa onda estacionária. Se são 7 nós, você já pode ter certeza, vão ser 6 ventrezinhos desse aqui, ó, que vão ter que ser desenhados, ok? Professor, mas por que é tão importante definir o número de ventres? Porque é a partir do número de ventres que você vai acabar definindo o seu comprimento de onda. Então, como é que eu posso medir o comprimento de onda para uma onda estacionária? A distância entre duas cristas consecutivas agora não é mais um comprimento de onda. Aí você fala, professor, mas antes você falava que duas cristas consecutivas me davam um comprimento de onda. Só que você tem que lembrar que tem uma que está indo e tem outra que está voltando. E quando você pega essas duas, na verdade você não está pegando duas cristas consecutivas. Você está pegando uma crista de uma e a crista da outra que está voltando. Então, a forma correta de analisar um comprimento de onda nesse caso seria vindo daqui até aqui, ó. Aí sim, isso aqui seria um comprimento de onda. Então, se duas é que vai dar um comprimento de onda, então a distância entre uma delas e outra vai dar meio comprimento de onda. Então eu tenho meio comprimento de onda sim, mas eu também posso medir meio comprimento de onda a partir de um ventre completo. Então se eu pego um ventre desse aqui, ó, ele também dá meio comprimento de onda. Um comprimento de onda completo, então, seria exatamente a distância da parte de duas saltando um dos ventres, né? Outra forma de medir o comprimento de onda seria 3 nós consecutivos. Então você tem algumas maneiras de encontrar esse tal desse comprimento de onda. Por que é tão importante encontrar o comprimento de onda? Porque se você tiver a velocidade ou a frequência, você encontra a outra. Então muitos exercícios colocam para você essa onda estacionária pronta e a partir da onda estacionária ele vai chegar e te perguntar alguma coisa sobre a velocidade ou a frequência dessa onda. Então se você não localizar aqui primeiro quem é o comprimento de onda, você acaba perdendo a questão. Lembrando que a distância entre o início e o fim dessa onda aprisionada vai ser justamente o comprimento L. Então o comprimento L é a distância ou o tamanho que vai ser essa corda se ela estiver simplesmente esticada. Você tem que lembrar que V igual a lambda F, que é a nossa relação fundamental. A gente tem também que V igual a raiz de F sobre μ, onde o μ é a densidade linear de massa. Pode ser calculado como M sobre L, que é justamente o comprimento da corda. E também lembrar da lei de Snell, que está relacionada com a refração. Eu disse para vocês que nessa prova vai aparecer alguma coisa de refração. Então o que você tem que associar? Lembrar que sempre que há uma refração de ondas, você tem a mudança de meio. Consequentemente, você vai ter uma mudança na velocidade. E aí você pode casar isso da velocidade com o comprimento de onda, da velocidade com o índice de refração do meio de cada um, ou mesmo com o ângulo formado entre a normal e cada uma das chegadas dos raios de onda. No mais, tem que dar uma olhadinha no caderno, tem que pegar o material, tem que dar uma estudadinha, não adianta enrolar nessa parte, tem que pegar e estudar, porque a ondulatória tem muitos detalhes e você precisa desses detalhes todos numa prova, tá? Então, corre atrás disso aí, foca nesse resumo aqui, dá uma olhadinha em onda estacionária, muito importante, e aí a gente agora vai correr atrás do nosso exercício. Vamos lá? Questão número 6. Um forno de micro-ondas funciona fazendo com que as moléculas de água presentes nos alimentos vibrem, gerando calor. O funcionamento baseia-se nos fenômenos da reflexão e interferência de ondas eletromagnéticas, produzindo as ondas estacionárias dentro da cavidade do forno. Considere o forno de micro-ondas cuja cavidade interna tenha 30 centímetros de largura e que dentro dele se estabeleçam ondas estacionárias conforme a figura. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é de 3 vezes 10 metros por segundo, determine a frequência de vibração das micro-ondas representadas dentro desse forno, em Hertz. Pessoal, essa informação, aqui tem o forno de micro-ondas, né? As ondas como estão formadas dentro do forno. Aqui tem o tamanho do forno, que seria 30 centímetros. Então, se a gente for analisar, pensando naquela situação de buscar o tamanho dos comprimentos de onda, cada ventre desse aqui tem meio comprimento de onda. Então, eu posso simplesmente ir contando de meio em meio comprimento de onda para saber quantos vão dar aqui. Então, aqui eu vou ter meio mais meio dá 1 comprimento, mais meio em meio, 2,5 comprimentos de onda. Então significa que aqui eu tenho que
2,5 comprimentos de onda vai dar 30 centímetros. Ou seja, o meu comprimento de onda vai ser 30 centímetros dividido por 2,5. Então, o meu comprimento de onda vai ser 12 centímetros. Só que não pode deixar em centímetros, né? Eu tenho que levar para metros. Então, vai ser 0,12 metros. Agora, com o meu comprimento de onda estabelecido, dá para encontrar a frequência usando a relação fundamental. Então, V igual a lambda F. Aí eu vou ter que V é a velocidade já fornecida, que é 3 vezes 10 a oitava. O meu lambda, 0,12, vezes a frequência que eu estou procurando. Então, a frequência vai ser 3 vezes 10 a oitava sobre... Aqui eu vou colocar 12 vezes 10 a menos 2. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 2. Então, a minha frequência vai ser... Vou simplificar o 3 com 12, vai dar 1/4. E 1/4 é 0,25, né? Então, 0,25 vezes 10 a décima, né? Porque o 10 a menos 2 vai subir como 10 a décima. Só que aí eu vou melhorar isso aqui um pouquinho. Então vai ficar frequência igual 2,5 vezes 10 a nona Hz. E a frequência já está definida. Exercício tranquilo e todos vão ser dessa forma. Você vai buscar as informações relacionadas ao comprimento de onda para poder saber quanto é o total e depois disso encontrar os valores pedidos, ou frequência, ou velocidade e assim por diante. Vamos fazer mais um? Questão número 7. Uma corda de violão vibra de modo que, num dado instante, a corda estacionária tenha 2 cristas e 3 nós. Considere que o comprimento da corda vibrante seja de 60 centímetros. Nessa situação, determine o comprimento de onda desta onda estacionária na corda, em centímetros. Pessoal, informação importantíssima. Ele falou que a onda estacionária tem 3 nós. Se ele tem 3 nós, significa que ele vai ter 2 ventres. Como eu disse para vocês, sempre o número de nós menos 1 vai te dar o número de ventres. Então aqui, ó, você pode até fazer um desenho para poder ilustrar isso, ó. Acabei de fazer 3 nós aqui, e aí eu vou e faço a minha ondinha aqui, ó. E ele diz que a distância do tamanho da corda do violão é justamente de 60 centímetros. Só que aqui, se eu for olhar, ó, aqui eu tenho meio comprimento de onda, aqui eu tenho mais meio comprimento de onda. Se eu for olhar isso, meio comprimento de onda mais meio comprimento de onda, vai dar o comprimento de onda inteiro, que é justamente os 60 centímetros. E esse exercício já foi, acredite. Se você sabe mexer com a geometria da coisa, fica muito mais fácil de resolver. Então, tem que olhar para isso aqui, tem que prestar atenção nas informações dadas, lembrar dessa situação de que 3 nós te formam 2 ventres e saber que cada ventre tem meio comprimento de onda. Não pode perder uma questão desse tipo. Vamos fazer mais um. Questão número 10. A onda estacionária apresenta frequência igual a 4 Hz e ocorre ao longo de uma corda cujas extremidades são fixas. Se V1, V4 igual a 1,2 metros, então qual a velocidade de propagação da onda? Pessoal, mais uma vez, exercício típico que você tem que contar aqui os comprimentos de onda. Então vamos lá. Eu sei que essa distância daqui até aqui, do V1 até o V4, está valendo 1,2 metros que o próprio enunciado me disse. Então o que eu vou fazer é o seguinte, daqui até aqui eu tenho meio comprimento de onda, porque deu um ventre. Daqui até aqui, de novo eu tenho meio comprimento de onda, porque eu tenho um segundo ventre. Agora aqui eu tenho metade de um ventre, que seria esse pedacinho daqui até aqui, e aqui eu tenho metade de outro ventre. Então aqui a metade da metade vai dar 1/4. E a metade da metade vai dar 1/4. Ou seja, quando eu somar isso aqui, vai ser lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 4, mais lambda sobre 4. Isso tem que dar quanto? 1,2 metros. Só que lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 dá 1 lambda.
Então, lambda mais lambda sobre 4 mais lambda sobre 4 daria 2 lambda sobre 4, que é o mesmo que lambda sobre 2. Quando eu faço essa conta, isso dá 1,5, né? Então vai ficar 1,5 lambda igual a 1,2. Então, lambda vai ser 1,2 dividido por 1,5. Posso cortar as vírgulas, vai ficar 12 por 15 e eu posso simplificar. Vai dar quanto? Vai dar, simplificando por 3, vai dar 4 quintos, que é o mesmo que 0,8 metros. Então agora com lambda é possível encontrar a velocidade, que é o que ele pede. Então V igual a lambda F. Então eu vou ter que V é igual ao lambda, que eu acabei de encontrar, 0,8, vezes a frequência que ele te deu, que era 4 Hz. Então V vai ser igual a 3,2 metros por segundo. E mais um exercício, está pronto. Galera, no mais é fazer a lista, olhar o caderninho, dar uma olhada na teoria geral e vir para fazer uma boa prova. Tá bom? Um abraço, até mais, tchau, tchau.